Olá, meus amigos da TVNM, estamos começando aqui o nosso Tribuna do Esporte, o nosso bate-papo esportivo semanal, né? Não tão semanal, porque nós ficamos uma semana aí de folga, né? Mas estamos aqui novamente para falar daquilo que a gente mais gosta, que é o esporte, né? E hoje temos muitas novidades aí, porque está rolando aí as Olimpíadas, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Série A, B, C e D. Mas a gente hoje nós vamos focar um pouco mais aí nas Olimpíadas, né? É um papo que a gente vai trazer com bom gosto, porque nós estamos muito felizes aí com algumas peças do Brasil que está representando bem aqui a nossa bandeira verde e amarela. É ou não é? Então, vamos começar aqui o nosso Tribuna, hoje do lado esquerdo aqui, do meu amigo Bosquim, que hoje tem uma história interessante. Não é do catimbeiro lá, não. Corneteiro, não é do corneteiro, não. Mas a história de hoje é pior do que a do corneteiro. É pior que a do corneteiro. Pior assim, em matéria de informação. Coisa hilária e matéria... Bizarra. Não, Bizarra. não. Em matéria assim de preâmbulo para uma história que você vai contar, é tipo a do corneteiro. Tudo bem? Tudo bem, presidente, tudo bem, companheiro Wilma. E os problemas vêm na vida para mostrar que a gente tem condição de resolvê-los. Não se esqueça. Não se esqueça nunca disso. Exatamente. Hoje eu quero falar da bizarrice que foi quando o Brasil ganhou da França. Primeiro a bizarrice, né? Do árbitro que deu, da árbitra que deu 20 minutos de desconto. Ela deu 16, depois mais 4. Um tempo absurdo de prorrogação, mais um terço do segundo tempo da prorrogação. E da bizarrice que foi o presidente da CBF invadir lá e sair beijando as meninas, igual um cartola de time de chácara. Em festa junina. Em festa junina. O que mostra o porquê que eu vou contar a história. Todo mundo alguma vez já viu falar naquele segundo tenente do exército japonês que ficou 30 anos nas matas da Filipinas? Então, eu vi mais ou menos. O nome dele era Hiro Onoda, segundo tenente do exército imperial japonês, da infantaria. E ele recebeu pessoalmente a ordem do imperador de não se entregar nunca, não se render nunca. Mas acontece que o exército americano dizimou a infantaria dele. Ficou ele, um soldado e 2 cabos só vivos. Então, e todo mundo caçando eles, e eles matando todo mundo que aparecia pela frente, etc. Aí em 1945 a guerra acabou, né? O Japão até 1900 era império, né? Hirohito e tal, com as tradições lá dos samurais, né? Diga-se de passagem, os samurais, ninguém nem falava em inventar aço, a espada do samurai já era igual a lâmina de aço fabricada hoje. O tanto que eles estavam na frente para desenvolver a tecnologia do aço. Bom, dito isso, o Hiro Onoda ficou 30 anos na selva. E o exército americano e russo, depois que venceram a Segunda Guerra Mundial, jogaram panfletos. Aí ele lia os panfletos, mas os 3 companheiros dele achavam que era contra-informação e não acreditavam. Fake news. Aí o governo da Inglaterra mandou espalhar milhares de folhetos na floresta. Ele e os caras rasgavam pensando que era contra-informação, querendo matá-los, tal. E nisso passaram os 30 anos. Aí surgiu um aventureiro. O aventureiro, ele queria... Porque no Japão, esse Hiro Onoda, ele se tornou uma lenda viva. Aí porque morreu o cabo, morreu um outro sargento e morreu outro sargento. Só que ninguém achou o corpo do Hiro Onoda.
Por que eu estou contando isso? Ao ver a bizarrice do nosso Edinaldo, vou voltar a falar, porque aqui o presidente permite, e eu não tenho editor-chefe. Eu tenho respeito pelo doutor Wilma e pelo presidente. O nosso esporte é uma bagunça, porque quando você vê um presidente do Barcelona de terno, um presidente do Real Madrid de terno, do Bayern de Munique, do Borussia Dortmund lá na arquibancada, parecendo um imperador, haja o que houver lá no campo, eles não descem para sair beijando um menino igual um adolescente, igual o presidente da CBF fez. E o presidente da CBF foi eleito por essas federaçõezinhas que não tem time nem na sexta divisão do futebol brasileiro, porque ainda não existe a sexta. Porque se tivesse a sexta, não estariam na sexta divisão. Dito isso, o que aconteceu com o nosso Iro Onoda? Um aventureiro que procurava o último panda, procurava o mito Iro Onoda, que ninguém sabia se estava vivo, se tinha sido comido por algum animal, etc, etc, e procurava o pé grande. Foi à procura do Iro Onoda e achou. Achou o panda, depois achou. E era um aventureiro famoso. Diz que ele morreu no Himalaia procurando o pé grande numa avalanche de neve. E aí o Iro Onoda voltou ao Japão. Deu entrevista em todos os canais de televisão, todo mundo queria falar com ele, quanto é jornal, BBC de Londres, CNA dos Estados Unidos. Mas ele achou o Japão quando ele voltou para a comunidade dele. Na época do Império, eu até falei aqui para vocês, na época do imperador japonês, eu estou me alongando porque eu vou entrar agora no esporte. Na época do imperador japonês, eu já falei para vocês aqui, O Último Samurai, um filme com Wal Brenner e Tom Cruise. Ele esperava encontrar o Japão, e o Japão, quando se aliou ao Hitler e à Itália na Segunda Guerra Mundial, o imperador japonês já mandou o exército japonês perseguir para dizimar de vez os samurais. Então ele chegou na comunidade dele e falou assim: olha, não vou ficar mais no Japão, porque o Japão está muito americanizado. E está uma bagunça. Qual o país que ele escolheu para viver até o final da morte dele? O Brasil. O Brasil. Cara, eu tinha perdido o sono. Olha que eu li isso, cara, eu ri, eu caí da cama, meu moleque. Depois viver na Bahia. Eu caí da cama de rir, cara. 3 horas da madrugada eu dei uma gargalhada que eu acho que a quadra inteira falou: esse cara deve estar mamado. Por quê? Veio pro Brasil. Então, cara, de 1975 até agora são 50 anos. E em 1994, se não me engano, em 1990, o ministro do esporte foi Manuel Gomes Tubino, um grande professor da Gama Filho, da Universidade do Fundão, da UFRJ, e deu palestra no mundo inteiro. Ele já falava que a gente tinha que organizar o esporte brasileiro. Mas agora o Bernardinho, do vôlei, reinventou a roda. Falou que o vôlei está desorganizado. Se o vôlei está desorganizado, O que sobra para os outros? eu queria saber o que acontece com o basquete, com o futebol feminino e com o esporte olímpico de uma maneira geral. Então, gente, o nosso Iro Onoda, quando ele escolheu o Brasil, ele estava certo. Vamos ficar eternamente na mediocridade. O Cazaquistão outro dia estava em 19º lugar, o Brasil estava em 29º.
O Cazaquistão e o Uzbequistão, cada um estava com uma medalha. O Cazaquistão e o Uzbequistão, acho que não tem 6 milhões de pessoas juntos. Então, cara, nosso país, 210 milhões de pessoas, para conseguir uma medalha, a menina, a Bia do Exército, a Rebeca foi adotada lá pelo Flamengo. Então, quer dizer, aonde nós estamos? E para fechar sobre o futebol, numa competição de altíssimo nível, igual é o Campeonato Brasileiro, o Fluminense jogou na quinta, jogou no domingo e joga na quarta. O Bahia jogou na terça, jogou no domingo e joga na quinta. No mínimo, o cara que faz esse calendário da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, no mínimo, ele tem que dar o mesmo horário de descanso, porque os atletas são profissionais. Você não pode dar 48 horas de descanso a mais para um time que está batalhando pela mesma classificação que o outro, cara. Isso é um absurdo. Qualquer pessoa sabe disso, que você, um cara que está mais descansado, um pedreiro que trabalha 3 dias seguidos, ele vai render no primeiro dia, no segundo, no terceiro ele já está caindo pelas tabelas. O outro trabalhou 2 dias, descansou 4 horas, trabalhou mais 3 dias, descansou 8 horas, ele vai produzir mais. Isso é qualquer serviço, é assim. Agora você pensa num esporte de altíssimo nível, igual é o esporte olímpico, igual é o esporte de competição, o futebol. Agora, quem é que está na presidência da CBF? O senhor Edinaldo. Quem é Edinaldo na fila do pão? É isso que eu pergunto para vocês. E desculpe ter me alongado aí, viu, doutor? Mas foi bom o assunto. Eu só tenho a acrescentar um negócio aqui ainda com relação ao tempo. Como que fica também para o técnico treinar esses atletas? Não tem tempo, eles treinam jogando, né? Hoje tem um jogo, eles vão treinar jogando, porque não tem como. Aí a excelência vai para o espaço. E aqui do meu lado, o doutor Wilmo Alves. Também tem uma história interessante aí, doutor? Não. É porque ele arrumou um chinês, japonês. Japonês. Segundo tenente. Japonês. Segundo tenente. Do exército, aquele do chapeuzinho assim. Você já pensou se alguém aparecer O senhor tem algum lá do Taquaral? Não tem. Ei, doutor, mas eu quero. Doutor, eu não queria aparecer na frente de japonês durante esses 30 anos, você ia virar fatia de presunto. Comida de peixe. Bem. Presidente, boa tarde, quase boa noite, presidente, boa noite, quase boa noite, boa tarde, professor Bosco. Cheguei quase atrasado, mas estamos aqui. Estamos no horário. Felizmente o nosso programa, que está sendo muito elogiado por aí, o presidente deve ter conhecimento disso, né? Vamos fazer o nosso programa Tribuna de Esporte. Eu não sei se vocês se lembram, na semana passada, quando as Olimpíadas já haviam sido iniciadas, já começadas, e o Brasil não detinha, depois de 3, 4, 5 dias, nenhuma medalha, sequer de bronze. Ouro nem se falava, né? Ouro e prata nem se falava. E eu falei aqui nesse programa que, com raras exceções que só foram surgir depois, muitos que são patrocinados vão para lá, tem Bolsa Atleta, que eu bato palma para isso, para o governo de um modo geral. Eu acho que está no caminho certo, só que tem alguém aí que faz parte dessa delegação que não merecia estar lá. E eu falei aqui que pensava que eles deveriam se dedicar e treinar mais para participar de umas Olimpíadas. E vou mais. O Brasil não se classificou, a seleção brasileira masculina não se classificou no pré-olímpico. Isso no futebol.
no futebol, no pré-olímpico. Lamentável isso. Tá bom. Aí veio a seleção de vôlei, que estava indo muito bem, acabou sendo desclassificada. Não é isso? Falta de Aí- organização, como diz o professor. Isso, exatamente. Então, continua passando pela minha cabeça, com algumas exceções, que eu posso até ditar na minha visão quais são essas exceções, que vão para lá para competir de forma arraigada, de forma que não deixa nada a desejar. São muitos? Não, claro que não. São poucos ou poucas pessoas que vão para lá. Vamos salvar, estamos salvando. A seleção feminina de futebol, que ganhou da França vai decidir. Ganhou de tudo, né? Ganhou do É, VAR, ganhou isso, do juiz, ganhou da França, ganhou da É. torcida. Ganhou. Agora, você pega, por exemplo, o judô. Se não fosse aquela moça, o sargento do exército, né? As duas, né? As duas, Se não fosse aquela negras. moça, também as coisas não estariam aí tão bem. Não, por que ela ganhou? Porque Fe- ela é patrocinada pelo exército, ela Pois tem é. onde se alimenta, ela tem um salário. Exatamente. E ganhou como prêmio do ouro, ela ganhou 300 mil reais, né? Tá bem? Ela Coisa recebeu boa, hein? 300 Eu mil. fico feliz demais quando um Pois pobre é. ganha dinheiro. E essa moça, que desde as Olimpíadas de Tóquio, que ela vem numa performance incrível, né? Foi medalhista em Tóquio e agora está lá e desbancou nada mais, nada menos É a do Bam Bam que Bam. a Bam Bam Bam, que é Simone uma Biles. excelente atleta, a Simone Biles. Eu Então, não sei se o senhor notou, só um É. importante, o senhor notou que ela ficou entre duas americanas. americanas, e elas reverenciaram a Rebeca, Reverenciaram. ficaram lá. Aquilo sim é uma educação esportiva, sabe? O que Saber aquelas perder. duas moças fizeram na premiação, na hora de tocar o hino brasileiro, em que a Rebeca estava no pódio mais alto e as duas, uma de prata e outra de bronze, americanas, o que elas fizeram ali é digno de aplauso e de elogio dessas atletas, de um modo geral. Então, a mocinha, a menina, a fadinha do skate também, que já em Tóquio se saiu muito bem, e agora também. Agora, a delegação brasileira é enorme. Para nós contarmos nos dedos 13 medalhas. o que está acontecendo. Hein, doutor? É uma. Vamos aguardar como é que está o Isaquias da canoagem. Tá bem? Vocês viram que começou muito bem o caiaque naquela água, né, construída para isso ali. Começou muito bem, tanto a brasileira quanto o brasileiro, e que depois acabou se dissolvendo. Perderam. É porque não tem tradição, né, doutor? Professor, mas. Falta intercâmbio, O falta dia um monte que de tiver, coisa. doutor, o Pois é, dia, mas são patrocinados. É. Tem Mas não- bolsa, mas não tem tem bolsa intercâmbio. atleta, tem, sabe, tudo isso. Não sei. Essa é a minha visão. mas o É senhor acha- possível que eu seja contestado nessas palavras, em relação a essas palavras que estou dizendo hoje aqui no Tribunal Tá do de olho no Esporte. senhor, hein? Hein? João Paulo tá de João olho. Paulo. João Tem uns Paulo, caras aí que são terríveis. João Paulo, olha. Se a gente pisar na bola aqui, doutor, o cara dá um tiro na possível televisão. Que eu serei contestado por você ou por um outro ser humano nesse planeta que estejam vendo o nosso programa. É possível. Mas o Brasil, o povo brasileiro, a torcida brasileira merecia e merece alguma coisa melhor. A começar pelo futebol, que não passou da classificação do torneio pré-olímpico. Lamentavelmente, com toda a estrutura. E aí, professor, eu peço desculpas ao senhor e ao presidente, a estrutura de futebol
no Brasil, de seleção brasileira do Brasil, não é pequena não é qualquer seleção do mundo que tem a seleção, que tenha a estrutura que tem a seleção brasileira, tanto masculina quanto feminina. Por que falamos isso? Porque nós conhecemos a imprensa, os jornais, a televisão, de um modo geral, o rádio, mostra tudo isso. Então, o que nós estamos falando aqui não é uma balela, não. Não estamos falando uma crítica porque mesmo. não temos condições, não. Nós temos condições de falar porque conhecemos. E a mídia brasileira divulga tudo isso que nós estamos falando aqui. Então, eu só estou dizendo isso para ratificar aquilo que eu disse 10 dias atrás aqui no programa. Tá bom, presidente? Ok. Eu sei que é o seguinte, essas Olimpíadas estamos tendo muitas surpresas, né? O presidente da CBF está de boa. Meu Deus do céu, eu não acreditei ao que eu vi aquela bizarrice, eu não acreditei, cara. E com isso... Eu quase que eu entrei debaixo da televisão. E com isso eu achei estranho realmente aí com relação ao futebol feminino. Aquela árbitra deu 16 minutos e ela ficou enrolando até quase mais de 20 minutos. Eu não sei se ela estava esperando que a França empatasse. A impressão que tinha era essa. Aí alguém deve ter falado no ouvido Acaba dela, que não dá mais não. Acaba que não dá para segurar mais. Aí ela terminou lá. E eu acho que até não era culpa dela. Eu acho que ela estava ouvindo alguma coisa aqui. Agora eu queria... Só voltar aqui ao que eu li aqui, né, do Hiroshima, do Hiro Onoda aí, que o doutor falou aí magnificamente, né, um grande orador, por isso que ele vive como advogado. Não perde uma, não perde uma. Eu recomendo, viu, gente? Obrigado, não perde uma. Não perde. Mas quem é o carro-chefe de todo o esporte no Brasil? Futebol. Quem é a cabeça do futebol? Não tem. Deveria ser. A cabeça dessa estrutura todinha aí, não tem. Aí, quem é o ministro do esporte? Aí, André Fufuca. Olha o nome do cidadão. Quem é o André Fufuca? Me desculpa. Eu acho que um deputado. Você sabe quem é André Fufuca na fila do pão? Não sei. Deputado. Então, quer dizer, e outra coisa também, os atletas de futebol. Nenhum atleta em nenhuma modalidade, que ganha o jogo, sai fazendo dancinha igual seu Paquetá, seu Neymar, seu não sei quem. Esporte é coisa séria, rapaz, capaz de mudar o status quo de um ser humano, capaz de elevar uma família que está na miséria em uma condição digna de vida. Aí esses palhaços ficam vestindo a camisa da CBF, fazendo dancinha, cara. E qual esporte alguém aqui viu alguma dancinha? Doutor, o senhor tem aqui uma prazolam? Nós dar pro homem aqui, que ele tá meio nervoso. Mas, cara, isso irrita qualquer um. Você viu alguém fazendo dancinha? Não vi. Ele hoje está Aliás, inspirado. Ele hoje está inspirado. Aliás, eu até aproveitando a sua irritação, eu também estou irritadíssimo com o jogador brasileiro que na hora do hino nacional fica lá assim, ó. Aí você vê um outro Os outros países, o cara com aquela garra. Cantando o hino nacional. Cria vergonha. A mão no peito. Não, e a garra que os caras cantam? Não, e quando vai lá alguém tenta cantar, fica lá. Mascando chiclete. Ô, doutor, isso é falta de respeito. O hino nacional E cidadania, brasileiro né? é aquele que corre, que o sangue de ó, e respeito e mostra, cidadania. mostra exemplo. O cara parece que quando esses outros países aí, quando o cara canta o hino do país deles, parece que eles faltam um pouco. O olho do cara, você vê que ele está concentrado. Ele está concentrado, ele está indo para uma batalha, no bom sentido, mas com raça, com vontade de ganhar. E jogador que fica aí, passinho para cá, passinho para lá. Me desculpa os técnicos brasileiros aí, acabou. Vamos voltar aos técnicos lá atrás.
que eles falavam para... Eu tive um técnico no terrão, falava assim, ó, a bola passa, mas o sujeito não. Num bom sentido, lógico. Tem que saber desarmar. O senhor jogou lá no Taquaral, levou 5 gols, mas mas faz parte. Faz parte. Estava na posição errada. Estava na posição Aí é culpa errada. do treinador, não é culpa do... Então, Estava na posição errada. então, meu amigo, não tinha ninguém para ir pro gol. E os meus primos lá me enfiaram 5. Jogar numa fria. Então, meu amigo, você que eu às vezes o professor aqui também pode estar excedendo, mas não é. A gente nota, o mais leigo que nós somos no esporte, a gente nota quando o cara vai lá passear. Vai lá porque está jogando lá no exterior. Lá. Eu já falei que aqui no Brasil, o técnico brasileiro tem que levar 70% de jogador que joga aqui no Brasil. 30% ele vai escolher por lá. Porque aqui é que o cara vai mostrar a raça que ele quer mostrar, quer ir para lá, o cara quer ir para lá, então ele vai mostrar a raça aqui, jogando aqui no Brasil. Posso fazer um comentário dentro disso que você está falando? Lembra, nós já temos essa idade, eu posso falar isso, em 66 a seleção brasileira convocou quase 80 jogadores, chegamos na Inglaterra, perdemos na primeira fase, em 66. Não sei se o doutor Wilman lembra disso. Ouvia. Ó, perdemos para Portugal, perdemos para a Hungria, só ganhamos da Polônia. Em 70, todo mundo tira o chapéu pro sagrado e tal. O que o Saldanha falou? Eu vou convocar 22 feras, são as feras do Saldanha. Olha, aquele time de 1970, você olhava na cara de cada cidadão daquele, cidadania, viu, doutor? Tinha a responsabilidade de mostrar para todo mundo que a gente ia vencer o famoso complexo de vira-lata. Chegamos ao Penta, passamos pelo Treta, chegamos ao Penta e regredimos ao complexo de vira-lata. Lamentável. Eu sempre falo. Então está faltando isso. Não é que nós estamos querendo que o Brasil ganhe tudo, não. Porque do outro lado também tem uma outra seleção, tem gente com garra também. Mas acontece que o Brasil está perdendo para ele mesmo. Está perdendo para ele mesmo. Ou eu estou enganado, doutor? Não está. Nós estamos há muito tempo fazendo observações sobre o desempenho da seleção brasileira. Eu não quero fazer aqui, presidente e professor, eu não quero fazer aqui comparações dos times brasileiros. Nós temos que entender que nós temos bons times brasileiros. Eu também não vou citar os nomes aqui. Mas a seleção em si, na hora da convocação, quando se muda o técnico da seleção, todo brasileiro, provavelmente de 70% a 90% dos brasileiros, falam, agora vai, né? Agora vai. Vai pro breve. Vai. E aí... É a luz no fim do túnel. Quando disputa lá a primeira, segunda, terceira aí já partida, viu que é a mesma coisa. A gente já começa a imaginar que a coisa foi trocada 6 por meia dúzia. Então, tem jogadores bons no Brasil e jogando lá fora? Tem jogadores bons que jogam no Brasil e jogam lá fora. Agora, na hora de convocar, aparece um indivíduo que eu não consigo nem me lembrar o nome dele, que joga, me parece, no Benfica ou no Sport, que é reserva lá. E o Dorival Júnior convocou o cara para ser reserva aqui no Brasil. Doutor. Parece que Wanderson, Wenderson, Wanderson, é um negócio assim. Doutor, mas aí que a imprensa, essa imprensa que nós temos aí, né? Rede Brasil Sul, Estadão, Folha, Globo,
eles não têm coragem de dizer isso. O doutor é muito educado, ele é gentil, ele não quis falar isso que eu vou falar. Eu, como sou professor, sou muito sincerão, é que o sistema é clientelista. Ao que muda o técnico, muda também os empresários que vão ser convocados, os jogadores dos empresários que vão ser convocados. O sistema é clientelista, entendeu? É igual quando você muda o síndico do condomínio, muda o cara que conserta o elevador, muda o cara que O conserta... Cezinho, né, que troca o caseiro dele, trocou já uma vez. Eu perguntei para ele, ele falou assim, não, tá me dando Ó despesa demais. Ó que ele comprou a chácara, teve que demitir um monte de gente para trazer os familiares dele. É o Tião. Eu quero fazer duas observações, se me permitem. É. Uma é sobre a seleção brasileira. O desempenho da seleção brasileira. O primeiro jogo da seleção na Copa América, ele até foi um bom jogo. Nós comentamos isso aqui já. Por quê? Porque a bola saía da defesa brasileira e ela conseguia chegar no meio de campo muito bem tocada, rápido, com passes rápidos, precisos, e os jogadores tinham uma habilidade até para passar essa bola para lá, para cá, para lá e para cá. Não foi muito bem. Teve um esbarrão ali na intermediária adversária que o Brasil não conseguiu passar, a não ser um gol único, né? Contra a Costa Rica. No entanto, depois, contra já o Paraguai, o Brasil continuou saindo muito bem da defesa para a intermediária, para o meio de campo, saía com a bola para a direita ou para a esquerda, tocava para ver se alguém entrasse, e aconteceu que o Brasil marcou aqueles gols. No terceiro jogo, você já não viu mais nada. Degringolou tudo. O que aconteceu? Que a seleção brasileira ela até que vinha mais ou menos até o meio de campo. Quando ela chegava na intermediária adversária, o time adversário, eu verifiquei, ele não botou 3, 4 em linha, não. Ele botava 5, 6 em linha, e ali era como se fosse um paredão que o Brasil não conseguia passar, presidente. Nada. E não chutava a gol. O problema do Brasil, na minha avaliação, e eu ouço vários colegas nossos falarem a respeito disso, é a falta de finalização, mesmo estando ali, fora da grande área. Chuta. A bola pode pegar no adversário e ir pela linha de fundo, ou pegar no adversário, desviar e entrar para o gol. Mas não chutam, Newton. Não chuta, mas eu vou falar para o senhor o que é. Contra o primeiro jogo, o senhor mesmo citou aí, foi, no segundo jogo contra o Paraguai, eles venceram bem. Aí os empresários falaram, não, tem que mudar o time aí, tem que mudar. O senhor viu que o time foi mudado completamente. Mudou tudo. É igual o Cruzeiro. O Cruzeiro estava com um goleiro muito bom, aí chegou o Cássio. Ô, doutor. Mas é um empresário. Mas é um empresário. Então isso aí, olha, está favorecendo aquele fulano lá, o meu, que a pressão é muito grande. Enquanto o Brasil, o Bosquim falou muito bem aqui, professor Bosco, enquanto o Brasil estiver à mercê de empresários, nós não vamos ganhar uma Copa mais. Eu estou calculando 20 a 30 anos a partir de agora para a gente ganhar outra Copa. Ganha, porque o jogador de empresário está ruim, está quebrando, como o doutor falou, está jogando lá no Benfica, lá está de reserva. Ele é banco lá no contar, Benfica. Né? E deixa aqui no Benfica. E é convocado para a seleção brasileira. Aqui no Brasil, pelo amor de Deus, que isso, melhor. professor? O Vitor Roque saiu daqui cheio de nome. Agora o Hendrick saiu daqui cheio de nome. O único desses que vingou, e eu culpo o pai
por ele ser o jogador que é hoje, é o Neymar. É. O Neymar, ele é o produto do pai dele, entendeu? Porque o pai dele insistiu para o treinador deixar ele fazer o que quiser em campo. Essa foi a grande virtude do pai dele. Mas a conduta do pai dele e do Neymar fora do campo é uma tragédia. É. Mas aí é que tá. O que falta então no Brasil para as duas excelências aqui? O Brasil, para ganhar uma Copa do Mundo. Olimpíada, Copa do Mundo. E nós estamos falando só de futebol. Campeonato Mundial. Nós estamos falando só de futebol, é porque é a área que nós mais entendemos aqui, mas essas outras áreas aí, agora que está começando a despertar judô, voleibol, handebol, futebol de salão, futebol de praia, aquele das ondas lá, o surf, o skate, agora que está surgindo, que começaram a mobilizar. Diversificou os esportes. Mas nós estamos falando mais sobre o Brasil, porque nós somos 5 vezes campeões do mundo. Ó, 5. E essas 5 vezes, todos os jogadores que participaram, você viu o gol que o Branco marcou naquela falta lá, a vibração que ele saiu teve, chorando. Saiu chorando. É porque os jogadores tiveram raça, cantaram o hino nacional e atenderam a população. E o técnico é aquele tipo de técnico que falaram que era cabeça dura, que não sei o que tem, mas ele tinha conhecimento de jogador lá atrás. Zagallo. Muito lá atrás. Ele passou pelas dificuldades. Então o que nós estamos falando aqui é que está faltando aí alguém da CBF que contrate um técnico e fala para ele, ó, eu quero ganhar a Copa do Mundo esse ano. Não vou intervir no seu trabalho, mas você vai levar o jogador que realmente vai representar o Brasil. Não é para pegar só jogador lá de fora, porque está jogando lá no Liverpool, está jogando lá no Real Madrid, está jogando não sei aonde, não. Você vai analisar. Você quer um negócio, quer uma posição? Quem que é o atacante nosso brasileiro que marca gol? Para mim é o Pedro. Ele está na seleção? Não está nem convocado. Mas esse discurso seu aí, eu lembro muito do meu professor. Para mim foi o maior professor que eu tive na minha vida. Então é sinal que eu sou um bom professor. Não, discurso bom ainda. Seu discurso excelente. Era do departamento de métodos e técnica da faculdade de educação. O nome dele era Aloilson Gregório Pinto. O Aloilson falava o seguinte: por que vocês têm que vir aqui aprender as leis da educação? Por que vocês têm que vir aqui aprender a fazer um plano de ensino? E por que você tem que traçar seus objetivos e suas estratégias? Sabe o que o Luiz falava? Se você for limpar a sua casa, você vai ter que varrer, você vai ter que arrumar a cozinha, você vai ter que limpar o banheiro, tal. Depois que você fizer todos essas psicologias, essas matérias do departamento de métodos e técnicas, essas matérias de educação, você vai estar preparado para mandar um aluno fazer tal coisa, porque você aprendeu como é que é. Me conta uma coisa, o Edinaldo está preparado para mandar alguém fazer alguma coisa? Não dá, cara, não dá. Tá complicado com o Edinaldo. Dá. Olha que aquele cara desceu Crespou. Olha que aquele cara desceu da arquibancada para beijar as meninas no meio de campo. Ele perdeu o ponto mesmo. Eu passo que eu quebrei, eu morri de vergonha. Uma vez eu estava assistindo um festival de rock, as maiores bandas de rock, eu gosto muito de rock, tá? Aí entrou Daniela Mercury cantando O Amor de Julieta e Romeu, bicho. Eu falei, não! Para com isso!
Comparativamente é a mesma coisa, cara, entendeu? Não cabe, doutor. Eu quero fazer duas observações, se o presidente me permite. Nós não temos aqui, deixa eu ver aqui. Nós não temos aqui 10 minutinhos, vamos lá. Vocês viram a entrevista do técnico da seleção brasileira de voleibol masculina? Não vi. Puxando para ele A responsabilidade. A responsabilidade. Eu sou o único responsável pelo que aconteceu, pela eliminação da seleção brasileira. Os jogadores fizeram o que tinha que fazer. E aí vem uma indagação que eu fico me perguntando. Por que ele teria dado essa declaração? Será que ele não fez o que ele deveria ter feito? Vamos admitir A culpa é dele, que então eu faço, ele fez que eu errado, faço, não que eu fez o faço básico. um recurso para uma instância superior, e aí eu perco O senhor sabe quem isso quer atingir, né? para uma instância superior, e aí a coisa não dá certo, não é? Eu sei até que ponto o que eu usei de fundamentos legais, jurídicos, fundamentos processuais para construir, e a argumentação, que é o grande convencimento que um advogado tem que ter para sensibilizar o magistrado ou a outra parte do outro lado. Pois bem, quando eu faço um recurso que não dá em nada, eu fico pensando, mas então eu errei, eu não deveria ter utilizado os argumentos que usei, os princípios gerais do direito, legais, processuais, jurídicos. Eu tenho que fazer uma avaliação. Então, eu errei ao fazer esse recurso. Será que ele sabia o que ele deveria fazer e não fez? Para puxar para ele essa responsabilidade? É o questionamento que eu já faço. comentei vôlei junto com o Tiago ali pela Nova Aliança, pela Rádio Católica. Nós cobrimos 2 vezes o Campeonato Brasileiro de Voleibol. Olha que o Bernardinho falou isso, nosso voleibol tem um problema sério. A Rússia, a antiga Rússia, 1900, até 89, a queda do muro de União Berlim, Soviética. tinha um levantador naquela época de 2 metros de altura. Nosso levantador cachopa 1,80 m, 10 centímetros que eu, perto daqueles caras. Ei, é análise técnica, qual estratégia que o cara vai usar para ganhar da seleção brasileira. O Bruninho, 1,85 m. Aí o levantador da Itália, 2,5. O levantador do time que ganhou do Brasil lá ontem, você viu o tamanho do levantador? 2 metros e alguma coisa. 2,7 m, sei lá. Aí, toda vez que a bola ia no meio, o Brasil não tinha bloqueio. Era o Lucão, o ponteiro, mas o nosso levantador não bloqueava nada. E eu ainda quero fazer mais 2 Eu referências. só quero falar sobre o que o senhor falou aí, sobre o Bernardinho. que assumiu a responsabilidade. Dizendo Eu que acho tudo que deve a ele. eu Falou acho desse jeito. Eu acho que nessa hora, nesse momento, não era a hora para ele fazer alguma coisa diferente do que ele havia treinado aqui no Brasil. Isso não vai mudar nada, Não sabemos pelo se ele amor de fez, Deus. mas se ele assumiu, o fracasso, ele levou alguma coisa de errado ele fez. Lembra da demissão do Cuca? Da demissão do Eu só Cuca. queria- O que a gente falou aqui no programa? Vocês lembram, gente? Alguém aí que assistiu o alguém programa? alguém queria mudar alguma coisa lá e Inclusive, ele deixou. Eu queria falar isso aqui no caso do Edinaldo. A Elis Regina tinha uma frase top. E eu falo essa frase desde a época que eu era dente de leite da Portuguesa, em 1968. Eu gosto de jogar num time de amigo, onde o treinador é amigo de todo mundo. O campo é um lugar sagrado.
é um lugar de os guerreiros, os caras os gladiadores não aceitavam qualquer um entrar lá não, cara. Então, ó, campo, palco e alcova, só com quem você gosta. Quando aquele nosso presidente invadiu lá, eu falei assim, esse cara não sabe nada da vida. Porque você não precisa ser um bom presidente de futebol, não. Você tem que entender as coisas da vida. Como é que você não é cantor, não é músico, não é nada, vai subir no palco para cantar e para tocar? Não vai dar certo. Você vai entrar dentro de um campo, não vai dar certo. Se a pessoa que está com você nos seus momentos felizes lá, vocês não forem lá carne e unha, não vai dar certo. Entendeu? Então, o problema passa pelo Ministério do Esporte, eu volto a falar, André Fufuca, passa pelo Edinaldo e passa também, tá? Vou levar a cara dos intelectuais de esquerda e de direita que dirigem as universidades. Passa também pelo esporte universitário brasileiro, que é uma vergonha. Ao contrário do esporte universitário europeu, ao contrário do esporte universitário americano. O senhor tinha mais alguma coisa para falar? Eu tenho duas coisinhas aqui para falar. Eu quero voltar à delegação brasileira nas Olimpíadas. Veja o que aconteceu. Não vou citar o nome dos dois, tanto dela quanto do atleta brasileiro, mas na sexta-feira, que agora passado completaram 8 dias, 2 atletas, um masculino e uma feminina, entenderam de deixar a Vila Olímpica e sair para a cidade de Paris sem autorização. Pois bem, ela me parece que é nadadora, me parece. O que aconteceu? Na hora que eles foram chamados para conversar a respeito disso, ela soltou os cachorros nas pessoas que estavam dirigindo a delegação. E aí ela foi desligada, mandada de volta para o Brasil. Ela. Aí eu falo, o que ela foi fazer lá, professor? Foi passear. Então, na nossa visão, ela foi para competir. Era para ir competir. Mas, possivelmente ela foi lá. O que ela tinha de sair da Vila Olímpica, da concentração da Vila Olímpica, sem autorização? Pois bem, ela foi mandada de volta. Como o rapaz balançou a cabeça e reconheceu o erro dele de ter se ausentado da Vila Olímpica sem autorização, ele ficou. Ela esculhambou todo mundo e foi mandada de volta. Tá bem? Então, eu quero fazer esse registro. Não vou dizer o nome dela aqui, mas era uma competidora que integrava a delegação brasileira. E a última que eu quero registrar aqui. Antes do som do Zezinho passar. O Zezinho, eu acho que é o caseiro dele, já né, que tá, dá som aí, não é? Vocês viram quanto o Brasil gastou com a ida da primeira dama? É política, mas é porque está ligada ao esporte. A Paris, que já voltou, R$86.400, tá bem? Para que a primeira dama comparecesse lá no... É o que está aí. Mas ela fez igual a outra, levou o cabeleireiro ou não? Não sei. Não sei. A outra, onde ela vai, ela leva o cabeleireiro. Tinha mais uma coisinha que acabou. É a história da nossa pauta, né? Eu costumo dizer para os meus conhecidos, amigos, parentes, E aqui não faz pauta, não. porque aqui a nossa pauta é um pedaço de papel. Aqui. Mas nós falamos de Olimpíada, nós falamos de organização do futebol brasileiro, nós falamos que quando muda o técnico, né? Nas primeiras partidas foi o Fernando Diniz, aí mudou o treinador, não adiantou nada. Nós quase
Deixamos Pois é. só a terceira Mas pauta aqui. como né? eu não coloquei na pauta para você, me fugiu agora o último comentário que eu Mas faria. o que a gente tinha que Tá falar aqui também, nós já falamos tudo. A única Então. coisa que ficou sem falar aqui foi a dança dos técnicos aí, que, né, a troca-troca. Isso aí já é normal no futebol brasileiro. Presidente, tem alguém Vamos- que mandou recado aí? Mandaram para o um recado professor pra Mandaram um pra mim? recado para ele ali. Mandou um recado. De pro- novo? O Outro? mesmo, o mesmo. O Jairo? É o Jairo. Jairo, Ah, é? rapaz, É o Jairo. eu Aí não- o Jairo falando, você falou, o Jairo me elogiou. Ô Jairo, muito obrigado. Aquela caminhada ali é sagrada. E eu, a partir de amanhã, que eu recomeço as caminhadas, eu vou atender aí o seu pedido. Eu vou levar água. Ele pediu para me levar água. Viu? Beleza, Jairo. Isso. Agora mete a lenha nele. Agora mete a lenha. Agora, ó, o bom de vir aqui, o tribuno vem lá da Grécia Antiga, né? Então vem lá dos filósofos, vem lá É dos... de lá que eu tirei Entendeu? esse nome. As Olimpíadas também vêm de lá, né? A gente deve muita... a gente não pode esquecer a cultura que foi importada para a gente aqui do Brasil, né? A cultura da Europa, europeia, sociedade cristã, etc. Então, a gente faz a crítica, mas a gente queria ver a coisa muito melhor, né? É óbvio que eu não tenho nada de pessoal contra o presidente da CBF, não tenho nada de pessoal contra os meninos que ficam lá dançando, e a menina que saiu lá, sai daqui depois de treinar 4 anos, vai passear lá em Paris. Deve ser uma delícia passear em Paris e a Torre Eiffel, mas ela não foi lá para fazer isso, ela foi lá para competir. Então, aonde vem o exemplo? O maior esporte do país está dando um exemplo errado e todo mundo deixa as dancinhas, os cabelinhos coloridos, a sobrancelha pintada. O jogador de futebol daqui um dia ele vai ampliar os cílios, né? Tá na moda agora, né? Só falta isso, cara. O Jairo vai descer a pancada nele. Então só tá faltando Cuidado. isso. O Jairo ou o João Paulo. João Paulo, ó. Meu amigo, João Paulo. antes, Mas não, aí Tá. a menina lá da natação vê esses exemplos, cara. tá nem aí, né? O exemplo vem de cima, cara. Pois é. Eu só queria dizer, encerrar o nosso programa aqui, porque tá vindo ali, o Zezinho tá organizando uma festa ali, se passar aqui não tem jeito nem de encerrar. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Falou tudo que precisava? Falei. E mais Obrigado. alguma coisa? O João Muito Paulo obrigado. falou que o senhor está muito bem, o senhor estava com a camisa bonita aí no Ah, outro é? programa. Muito obrigado, João Paulo. Muito obrigado. Viu? Era uma camisa xadrez? Será Acho que que é? era. Se era uma camisa xadrez, eu comprei aquela camisa, eu adquiri aquela camisa, João Paulo, tem aproximadamente uns 20 anos. E eu acho que eu usei aquela camisa 4 ou 5 vezes, principalmente na época do frio. Então, tá bom? Muito obrigado pelo elogio. Se é aquela camisa xadrez, Eu acho gosto que era muito ela dela, mesmo. mas praticamente não a uso. Tá bem? Muito obrigado, viu, João Paulo? E você continua torcendo pro Palmeiras, e eu que levou uma pancada aí, e eu torcendo pro meu Santos lá, que acabou empatando lá na Vila Belmiro com o 1-1 com o... Vitória? Não foi o Vitória, foi com o Sport Recife. Esporte. Então, Sport Recife, 1-1. Então, ó, E o meu Cruzeirão perdeu ontem. perdeu ontem, foi mesmo. Perdeu. Perdeu. Obrigado, E- Tosquinho. O Fluminense não vai abarrar. Não vai abarrar. Muito obrigado, Tosquinho. Obrigado a vocês pela ótima companhia e muito obrigado. Estou à disposição do programa quando quiser, pode me Semana que convidar. vem, semana que vem. Que eu virei com a maior boa vontade. Ainda quero Um abraço a Ainda todos. quero me Antes do despedir. som, doutor, eu estou preocupado com o som. Nossa, eu também Não, tive, tá bom. eu Só, tenho. só, dizer aos meus colegas aqui da bancada, ao presidente e ao professor, que eu, em nome da minha família, agradecemos muito as referências que fazem e certamente as orações que fazem em prol da recuperação imediata da minha filha que está internada. Muito obrigado.
Deus é o maior. Eu não posso deixar de fazer isso aqui, cara. A minha cunhada, Ana Lúcia de Lima Ferreira, que Deus a tenha em bom lugar, saiu dessa para um andar de cima, novinha, cara, 62 anos, um pecado, gente. Meu sentimento. A família aí, Lima Ferreira, meus pesos. Um abraço, amigo, e até o próximo, se Deus assim permitir. Obrigado.